Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 10 a 13, que diz: Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Em Cristo se cumpre ou se executa o juízo da glória do Senhor, pois é nele que há a reconciliação com o Senhor nosso Deus. E é nele que tudo começa a se revelar da maneira que realmente é. Pois o Senhor nos chamou desde o ventre da mãe, para podermos cumprir tudo que nos foi designado. Assim como Jesus, quando veio em carne, se prontificou em mostrar que podemos resistir a quaisquer tentações e mesmo às provações para obedecer e cumprir o propósito estabelecido pelo Senhor. Nós temos uma responsabilidade a ser cumprida e também a ser assumida diante do Senhor e das testemunhas em nossa volta. Pois, uma vez em Cristo, nosso espírito é vivificado, para termos as armas para lutar contra todo o desejo pecaminoso da nossa carne, ou seja, os desejos e as vontades. Mas, porém, nem tudo que nossas emoções nos mobilizam e nos induzem vem do Senhor. Por isso que temos que discernir tudo que está em nossa volta. Porque podemos passar por situações em nossa vida, não é porque nós não ajudamos, mas é porque ajudamos as pessoas no momento que o Senhor está tratando, ou seja, por impulso, sem consultá-lo. Pois existe o tempo de Deus para ajudar, mas existe o tempo de Deus para a pessoa começar a confiar. Pois não tem como uma pessoa crescer e amadurecer espiritualmente se não passar pelo crivo, pela régua, pelo prumo da palavra. E muitas vezes nossa ajuda interrompe o tratamento do Senhor no amadurecimento da pessoa. Por isso que temos que discernir, ou ter esse discernimento em saber o momento oportuno para ajudar. Pois agindo assim, conseguiremos enxergar o nosso chamado com mais clareza, a nossa missão com mais exatidão, o nosso propósito com uma convicção certeira. Pois uma das maiores lutas do homem que iniciou sua carreira com o Senhor não é saber quem ele é espiritualmente e qual o seu real valor no reino. Muitos, não discernindo o caminho, começam a ver que determinadas ações e atitudes chamam mais atenção e começam a usar seus dons como meio para fazer aquilo que o Senhor não os chamou a fazer. Vemos diante desse fato muitos doentes, inflamados pelo poder de um Deus abençoador, mas não sendo ministrados para um real arrependimento e conversão, levando-os a uma vida medíocre de eu faço e você me paga, do que a nova vida ofertada por Jesus na cruz do Calvário. Mas o ensinamento é outro, a verdade é diferente e o caminho é grandioso. Pois, quando Jesus esteve conosco em carne, mostrou que unidade não é ajuntamento de muitas pessoas para que fiquemos à mercê de um tirano, mas que essa unidade nos capacita para compreender a profundidade, ou seja, a maturidade que o Senhor quer nos levar para crescermos como corpo de Cristo e não como pessoas individuais e aleatórias em um reino de glória, poder e majestade. Você já parou para pensar que nossas prioridades, ou seja,
que nossos pensamentos, nossa força, dedicação e esforço não estão totalmente no Senhor? Irmãos, temos que enxergar isso, porque é fácil falar, difícil é viver. Falamos tanto que isso é o procedimento de todo aquele que serve ao Senhor, mas pare por alguns segundos. Desligue-se das coisas que você está vivendo no automático e pense: o Senhor é a sua prioridade em pensamentos, palavras, dedicação, esforço e gratidão? Ou simplesmente falamos, pois existe um hábito já criado que nos move a falar de uma maneira que nossas emoções fiquem mais amenas à verdade de não estarmos crescendo no Senhor e não compreendermos a sua vontade? Será que somos tão espirituais a ponto de ficar com medo das coisas naturais? Temos que ser cautelosos e atentos a tudo que está em nossa volta. Por isso que nos é ensinado e instruído por Jesus, quando disse aos seus discípulos, no Evangelho segundo Mateus capítulo 10, versículo 16, acerca da visão e procedimento diante das pessoas. Observe o que diz: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Você compreende que nossa atitude está em não ficar comprometido com a nossa vontade, mas não fazer tudo o que achamos que deve ser feito? Pois a justiça vem do Senhor. Ainda que possamos ver a injustiça sendo feita, nossa atitude tem que ser mediante a ordem designada pela palavra, sem impulso ou precipitação, tudo pensado e orquestrado para que não haja brechas. Assim, o Senhor nos ensina que um corpo bem ajustado cresce, amadurece e se desenvolve para chegar à estatura da plenitude de Cristo. Somos seres únicos, movidos por um Deus único, mas com um propósito coletivo de restaurar todos os dias a Sua presença em nossas mentes, com pensamentos e palavras que edificam, com cuidado para não desmerecer ou gerar sentimentos contrários em pessoas, para termos atitudes que revelam a glória do Senhor e saber que nem tudo o que achamos ou sentimos vem do Senhor, pois o ambiente, com as más conversações, as induções de pessoas que não fazem nada, a influência de programas e programações e até mesmo apelos emocionais para uma falsa designação da obra de Deus, nos remete a repensar sobre tudo o que estamos recebendo e processar estas informações, passando pelo prumo da palavra e do Espírito Santo. Conscientes que tudo procede do Senhor, mas nem tudo é feito para a sua glória. Compreende isso? Que muitas coisas que acontecem são para paralisar sua fé e aquilo que o Senhor colocou em suas mãos? Não entre nessas conversas. Atualize sua audição. Empreste seus ouvidos à palavra e ao Espírito Santo. Não deixe que nenhuma dessas insinuações chegue ao seu coração, mas perceba a voz do Senhor, te mostrando que você deve crer e como você deve agir. O Senhor nos chama hoje para deixar de crer nas sugestões destrutivas da fé de uma sociedade corrompida e voltar a vigiar e orar por aquilo que realmente interessa. Os sinais estão à vista. O Jesus está às portas. Pode ser a última hora, pode ser o último minuto, o último segundo. Não é esse o pensamento. O pensamento é estarmos prontos e vigilantes para aquele momento, para o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, estarmos em obediência, em santidade, estarmos prontos com as nossas vestes limpas para poder perceber e receber tudo que o Senhor tem prometido. Volte sua fé e sua confiança ao Senhor e seja surpreendido pelo seu sobrenatural, pois o justo viverá pela fé. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu amor.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Consagramos tudo diante de Ti. Pensamentos, atitudes, sentimentos, ações, palavras, até mesmo, Senhor, o nosso ouvido, Senhor, a nossa audição. Consagramos tudo diante de Ti, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Pai, mais uma vez, Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos, Pai, de todas as tentações. Faça com que, Pai, a Sua presença seja revelada de uma maneira tão grandiosa que possamos, ó Senhor, Pai, compreender, Senhor, tudo o que o Senhor quer nos ensinar e tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Pai, pela Sua presença. E desde já, Senhor, despedace, desfaça, Senhor, todo o mal, toda aquela opressão que vem sobre a vida dos Teus filhos, tudo aquilo que o inimigo tem tentado jogar para poder abalar a fé deles, seja destruída, desfeita, despedaçada, porque nenhuma obra das trevas, nenhum trabalho feito, nada que foi oferecido é maior que a Sua presença, e tudo isso está sendo quebrado, desfeito e destruído em nome de Jesus. Que a Sua presença venha, que a Sua presença seja revelada e todos recebam aquilo que o Senhor tem prometido. Que esta unção que vem de Ti, que despedaça todo o jugo, venha sobre a vida dos Teus filhos, desfazendo toda a malignidade, toda a obra má, Senhor, e que eles sejam renovados, restaurados e restabelecidos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela Sua presença, obrigado pelo Seu amor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Assim, Senhor, oramos, Pai, agradecidos a Ti, Senhor, consagrando mais uma vez tudo que temos, tudo que somos, tudo em nós, Pai, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.